seja para a honra e glória do nome do Senhor. Você que começa a nos acompanhar pela live, graça e paz, somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Vamos orar? Eterno, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reunimos nessa noite para Te louvar, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome. Pedimos a Tua misericórdia, mas também pedimos a Tua orientação em tudo aquilo que anelamos, tudo aquilo que, melhor dizendo, pensamos, tudo aquilo que projetamos para fazer. Abençoa o congresso da MCM, que vai começar no sábado, e que possa ser edificante, mas também possa ser instrumento para salvar vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Toma o domingo, as demais nas Tuas santas mãos e o encerramento desse congresso. Usa a missionária Edeli, que ela possa ser canal desobstruído da Tua glória. Mas queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Toma os hinos, tudo que será feito aqui, os momentos de oração, que tudo seja para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Pedimos, Senhor, e clamamos pela Tua visitação sobre nós, para que possamos viver sobre a Tua edificação. Traga aqueles que estarão chegando sobre a Tua graça e proteção. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso cantor cristão. Nós vamos cantar o hino de número 60 do nosso cantor. Quero convidar o irmão Vinícius e nós estaremos louvando ao Senhor com esse hino coroais. Saudai o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Amém, irmãos? Estamos em culto. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias
Bíblias em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e eu quero compartilhar com vocês alguns versículos do texto da Palavra do Senhor. No versículo 1 nós estaremos lendo a partir do versículo 8, a partir do versículo 6 até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 11. Fala sobre a ascensão de Jesus. Eu quero convidar vocês a se porem em pé, reverência ao Deus dessa palavra, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, quando o Pai, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A igreja poderia ler no nome de sua voz o versículo 11. Os pais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 108, chamada final. Quando Cristo, sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. Vamos louvar o Senhor? 108 do nosso cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, eu segredos desta terra, meu Jesus se comporá, Eclesiastes então chamada baixarei. Quando você quiser chamar, quando você quiser chamar, quando você quiser chamar, quando você quiser chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no povo, Eclesiastes então chamada, lá estarei. Quando você quiser chamar, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando o posto ficar a vida e o amor aqui cessar, Eclesiastes então chamada, lá estarei. Quando você quiser chamada, quando você
agora no sábado, né? Dia 26 e 27, 27 e 28, que é o congresso da IUCM. Boa noite, eu vou fazer esse aviso aos irmãos que estão aqui na internet, tá? Porque os amados aqui já sabem. E eu só gostaria de falar aqui com os irmãos que estão aí da igreja que, embora seja um culto dirigido pelas mulheres, os homens também podem comparecer, tá, gente? Os homens podem ir. Será dirigido pelas mulheres, mas os irmãos que quiserem comparecer serão muito bem-vindos. Então, o nosso culto vai ser dia 27, 3h30. Gostaria muito de começar em ponto, porque, por um motivo que no dia vocês vão saber, tá? E no dia 28, 7 horas da noite. Então, eu peço às irmãs que estejam chegando antes das 3h30, fazer esse esforço de chegar antes das 3h30 para que a gente possa começar às 3h30. Peço também que as irmãs insistem no convite, né? Quando eu falo insistir, esteja lembrando, vamos dizer assim, o contato do WhatsApp, que geralmente a gente está mandando muito convite pelo WhatsApp, né? Pessoalmente também, e acima de tudo, irmãos, estejam orando por esse culto, porque a nossa intenção sempre é nós estarmos ganhando almas para o reino. É para isso que a igreja está aberta, as portas abertas, para adorarmos ao Senhor, para servirmos a Ele e para estarmos ganhando almas para Ele. Para nós ganharmos almas, a gente tem que se movimentar, nós temos que trabalhar. Então, eu peço que os irmãos estejam orando, estejam convidando e que tem certeza que será bênção, né? Mas tudo isso nós estamos entregando nas mãos do Senhor. Eu só quero lembrar as irmãs que estaremos usando a blusa do congresso no sábado e no domingo, tá? Sábado pode ser a parte de baixo jeans, mas no domingo saia ou calça preta para nós fazermos o devido do Senhor, né? Então, sábado e domingo, congresso aí da IUCM, você que é mulher, não deixe de participar, esteja convidando outra mulher ou uma amiga não crente, para que essa amiga não crente possa estar aqui junto com as irmãs, engrandecendo o nome do Senhor. Meus queridos, nós vamos orar. Antes de estarmos orando, eu gostaria de estar pregando a palavra para você. Se você tem algum pedido de oração ou algum agradecimento, se você tiver, você pode se posicionar em pé e você fale o seu pedido ou o seu agradecimento. E logo após a execução dos pedidos, nós estaremos orando. Pode falar de Dona Marcela? Eu peço que não esteja orando pela caminhada que está em todos os irmãos. Orando por ela. Pela Michele, né? Michele, cunhada da Marcela, esposa do meu cunhado, irmão da Marcela Vale. Vamos orar, ela começou aquela série de quimioterapia, está caindo o cabelo, então vamos orar para que Deus possa ser misericordioso. Há outro pedido? Posso colocar de pé, Mandinelli, faça o seu pedido, por favor. Pela minha família, pastor, pela minha casa, e continuamos orando pela irmã Vera, né, e o Aldir, esposa dela, que eles estavam com bastante tosse. Vamos orar. Eu falei com a irmã Vera na segunda-feira, né? Falou, pastor, estou vendo se eu consigo melhorar. Então vamos orar, ela está se recuperando, mas ela só está com um pouco de tosse devido, né? Passou a gripe forte, então a tendência é dar fortes tosses, né? Então vamos estar orando pela irmã Vera e sua esposa Aldir. Outro pedido, irmão Enio. Vamos orar, com certeza. Pedido aí do nosso irmão Enio, colocando suas filhas, né? Colocando toda a parentela ali em nome de Jesus. Há outro pedido? Oração pela saúde e pela saúde da Marisa, que ela está de cama. Vamos orar. Também está com gripe? Eu acho que vai dar sobre uma virose aí, né? Então vamos orar por isso. Se não há mais amém. Se não há nenhum pedido, vamos colocar em pé nesse momento e nós vamos orar, colocando esses pedidos diante do Senhor, para que o Senhor possa abençoar. Vem cá, Vinícius, orar ao Senhor nessa hora.
irmão Vinícius vai estar orando. Não sei se ele conseguiu memorizar todos os pedidos, mas com certeza ele vai estar colocando isso diante do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, meu Pai, na Tua presença. Assim como a irmã Santa fez, ó Deus, primeiramente nós queremos agradecer por todas as vezes que o Senhor tem dado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se faz presente. Te pedimos, ó Pai, que no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor alcance, Deus, cada pedido que fez. O Senhor esteja, Deus, na salvação da Michelle, ó Pai, nesse momento que ela está passando pelo problema, ó Deus, da quimioterapia, que ela possa encontrar em Ti, ó Deus, o seguro, o corpo bem seguro, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar. Amém. Obrigado, ó Pai, pelo restabelecimento da irmã Vera. Ó Deus, sabemos que a nossa saúde é fraca, Pai, mas confiamos em Ti. Ó Deus, e assim como o Senhor tem sustentando ela e o seu esposo, ó Pai, creio que o Senhor vai estar sustentando cada um de nós também. Que o Senhor possa estar alcançando, ó Deus, cada família representada. Pedido também do irmão Eno, Deus, que pede pela sua esposa, pelos seus filhos, ó Deus, que aquela vizinhança possa ser alcançada, não somente para a tua honra, para a tua glória. Amém. Eu falo também, ó Deus, da família da irmã Inés, pelos seus filhos, pelos seus parentes, ó Pai. Eu não sei qual é a gravidade de cada situação aqui, ó Deus, apresentada, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar, ó Deus, acalentando, fortificando aqueles que precisam de carinho, de cuidado. Amém. De paz interior, ó Pai, e principalmente de fé. Verdade. Eu posso estar alcançando também, ó Deus, a esposa e a filha do irmão Jorge, Deus, que ele na próxima semana possa estar, ó Deus, agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito em cada um de nós. Amém. Alcance os teus servos que não puderam vir para a tua casa. Toma, Senhor, a vida do irmão Natanael, que está com problema de saúde, ó Deus. Sim. Reforça a tua serva, a irmã Lúcia, Senhor, que tem trabalhado na tua obra, mas Amém. Cuidado da tua mãe. Aleluia. Que o Senhor possa estar, Deus, completando aquilo que a nossa mente não consegue completar. Sim, Deus. Pois acreditamos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome santo e poderoso do Teu Filho amado, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor fará maravilha no meio de nós. Amém. A geração dos passos, pedindo também pelo congresso, que cada pessoa que aqui estiver, Deus, possa ser alimentada pela Tua palavra. Essa oração que eu te faço em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas. E eu quero me deter no capítulo de número 24. Crônicas, capítulo 24, eu quero ler com vocês o versículo 15 e o versículo de número 16. Eu queria nessa noite pensar um pouquinho com vocês, né? Quando você lê o texto da primeira epístola a Petrina, no capítulo de número 2, projeta aí isso para a gente. 1 Pedro 2, versículo 9, o que esse texto vai nos ensinar? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dentro de alguns trâmites desse texto, né, algumas qualidades explícitas a respeito de nós, ou de quem somos, um que me chama muita atenção é que o apóstolo Pedro, ele chega para a comunidade petrina e ele diz que, além deles serem propriedade do Senhor, além deles serem uma geração eleita, ele diz que eles também são sacerdócio real. Quando você fala de sacerdócio, é óbvio, muito claro, que isso vai levar você ao Velho Testamento. E por que se tornamos nós sacerdócio real de Cristo? É muito óbvio, claro, que quando Jesus Cristo ele é morto, ele é pendurado na cruz, todos nós sabemos, todos nós temos a compreensão
que na hora que Jesus disse que estava consumado, o véu do templo que separava o santo do santo lugar, ele o que? Se rasgou. Inaugura-se ali um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo. Isso mostra que a morte de Jesus para nos redimir dos pecados fez com que, a partir daquele momento, todo homem que cresce nele, toda pessoa que acreditasse nele como único e suficiente Salvador, tinha acesso a um lugar que era só de exclusividade de quem? Do sacerdote, ou melhor, do sumo sacerdote. E agora, quando o véu do templo se rasga, nós somos, além de tudo, reconciliados novamente com Deus, na pessoa de Cristo, na sua morte, mas também, agora nós podemos, por intermédio da morte e sua ressurreição, nos achegarmos a Deus. Aquilo que foi quebrado no Velho Testamento, que foi a comunhão pelo pecado de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus agora coloca uma separação. E com o advento de Cristo, como nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele rasgou o véu, e aquilo que nos separava de Deus, fez com que, por intermédio da sua morte, do seu sangue, de ter carregado os nossos pecados, que nós agora temos o quê? Acesso a Deus. Isso é simples. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, as nossas orações hoje podem ser assim. Não precisamos mais de um mediador, que era o quê? O sacerdote, que fazia expiação pelo pecado do povo, que estava levando a culpa do povo ali, colocando a mão sobre o bode emissário, o bode expiatório. Era ele que tinha responsabilidade de executar os holocaustos, as ofertas pacíficas, as ofertas vóticas e assim sucessivamente. Então Pedro chega e ele diz: agora todos exercem um papel, um ofício que? Sacerdotal. Todos podem ir diante da presença do Senhor. Então, quando eu leio esse texto me leva a uma compreensão. Se nós temos acesso como sacerdócio real diante do Senhor, o que eu e você temos feito como sacerdócio real do Senhor? Por isso que nessa noite eu queria falar sobre um sumo sacerdote, chamado Joiada. Não sei quantos de vocês já ouviram, provavelmente quem está fazendo a leitura bíblica leu sobre Joiada. E você vai ver que, por mais que Joiada ele tenha vivido há mais de 2 ou 3 mil anos atrás, bota-se mais tempo nisso, existem aplicações na postura do posicionamento que ele tomou, que me leva a entender: se eu sou sacerdócio real, se eu executo algo diante do Senhor, será que a minha postura, será que o meu posicionamento como crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tem sido como o posicionamento de Joiada? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa que é extremamente valiosa e importante. Você não foi salvo meramente para viver a sua vida cristã no anonimato. Você não foi salvo para ser, como diz o provérbio, a sanguessuga o quê? Dá. Só recebe, só quer receber. Não. Você foi salvo, e como salvo, você se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Como salvo, você se torna essa nação santa. Como salvo, você se torna essa geração eleita. Mas como salvo, você executa um sacerdócio real.
O que você tem feito? Eu acho interessante o texto de Lucas, capítulo, se não me engano, 8, quando Jesus Cristo ele faz uma coisa que ele para junto à entrada do templo. E o que se fazia, né? Devido àquilo que Moisés ensinou, o gasofilácio não ficava dentro do templo, ficava à porta. E as pessoas, antes de adentrarem ao templo, ao átrio, elas iam e depositavam o quê? As suas ofertas. Jesus viu uma mulher que ela colocou o que é um quadrante de um denário. Um denário é um soldo do soldado romano. Um denário era o pagamento que uma pessoa recebia por dia. Ela botou um quadrante naquilo, no quarto. E o texto diz que ela botou algumas moedas. Jesus diz o seguinte: de todos, ela deu a maior oferta porque ela deu de quê? De coração. O que me chama a atenção nessa hora, nesse texto ilustrativo que eu estou usando, não é a fidelidade da contribuição, mas é uma coisa muito importante, que eu e você muitas vezes estamos desapercebidos. É que muitas vezes Jesus está nos o quê? Olhando. Muitas vezes Jesus está nos olhando, gente. E Ele sabe se eu posso ou se eu não posso exercer sacerdócio o quê? Real. Então, nessa noite, irmãos, eu gostaria que você saísse daqui, não da mesma forma como você entrou. Provavelmente vocês podem estar vivendo o cristianismo no anonimato. Provavelmente você pode estar vivendo um cristianismo que é aquele que você só quer receber. Jesus virou um garçom para te servir. De repente você pode estar vivendo um cristianismo que é o cristianismo da crítica, né? Porque muitas vezes nós somos assim. A gente não se move para nada, mas somos aptos para o quê? Criticar. Joiada não é assim. Joiada não trabalha assim. Então, joiada, meus irmãos, é um exemplo para nós, igreja neotestamentária, igreja do Novo Testamento, para que eu e você, como joiada, possamos estar executando o nosso sacerdócio, o quê? Para que eu e você possamos ser úteis no serviço, na casa do Senhor. Porque lembra que nós falamos nessa palavra introdutória? Jesus não está preocupado se eu vou dar a grande oferta. Jesus não está preocupado se eu vou dar o quadrante da oferta. Mas nessa hora aqui que nós estamos trabalhando, o texto traz a aplicabilidade que Jesus está preocupado, porque Ele está nos observando. Irmãos, o que eu tenho percebido uma coisa é que alguns de nós estamos usando uma coisa que era uma arma extremamente maligna, e parece que essa arma maligna, ela começou a fazer parte do cotidiano da nossa vida. Nós começamos a mentir, nós começamos a inventar justificativa, quando a própria palavra diz que quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando Jesus ele me observa e ele vê que provavelmente eu posso estar vivendo uma vida no anonimato, provavelmente eu posso estar vivendo uma vida do crítico, provavelmente eu posso estar no cristianismo onde Jesus é o meu garçom, mas muitas vezes eu também estou mentindo para justificar: eu não estou exercendo o meu sacerdócio porque eu estou fazendo isso. Meu irmão, a palavra de Deus ensina uma coisa extraordinária que parece que nós, como cristãos, esquecemos dela. A Bíblia diz que quem quer ser discípulo de Jesus precisa fazer o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e depois o quê? Se você não faz isso, você não vai conseguir ser discípulo. Jesus vira para aquele mancebo de qualidade
E ele fala: te falta uma coisa. O que falta? Eu tenho guardado o decálogo. Te falta uma. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois vem o quê? Segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu o quê? Triste. E aí Jesus falou: é mais fácil um camelo passar por um fundo, que é estreito, chamado fundo de agulha, do que um rio entrar onde? A aplicação disso é extraordinária, porque você sabe que aquele jovem respondeu os 6 mandamentos, aonde está explícito o relacionamento do homem com quem? Com seu próximo. Pode ler os 6 últimos mandamentos. Não cobiçarás, não matarás, ama teu próximo. É isso aí. E o que faltava? Os 4 primeiros. Porque os 4 primeiros é o relacionamento do homem com quem? Então vai em frente. Jesus, certa ocasião, ele falou: quem não deixa pai, quem não deixa mãe, quem não deixa isso por mim, não é digno. E nós queremos ser sacerdócio o quê? O sacerdócio real, ele precisa cumprir as obrigações sacerdotais. Você tem feito isso, meu irmão? E aí, quando eu leio a vida do Joiada, olha o que o capítulo de número 24, o versículo 15 e 16 vai dizer. Podemos ler o nome da sua voz? Está faltando entrar no movimento. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 15 e 16. Olha só o que diz, presta bem atenção. Vamos lá? Envelheceu e morreu farto de dia. Segura aí. Ele morreu com 130 anos. Quando a Bíblia trabalha fartos de dia, ele ainda está com todas essas faculdades mentais em dia: visão, audição, paladar, tato, tudo. Deus falou assim: eu vou tomar isso no caminho. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultado na cidade de Davi, com os reis. Para você ver, o sumo sacerdote Joiada, ele foi sepultado em Jerusalém, aonde era o sepulcro de quem? Dos reis. Porque Joiada, ele andou no caminho do Senhor. Teve os reis de Judá que não foram sepultados aonde foram sepultados os reis, porque foram homens o quê? Contrário à perspectiva bíblica. Davi com os reis. Porque tinha o quê? Feito bem em Israel. Primeira coisa que Joiada fez, ele fez o bem a Israel. Quando você lê o texto de Joiada, você vai ver que após a morte de Acasias, vamos lá, Jeú mata Acasias. 2 Crônicas 22, versículo de número 7. Foi a vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Jorão era rei da tribo do norte. Na tribo do norte você vai ver uma coisa: toda a linhagem monárquica vai se desligar da descendência de Davi. Você vai ver que são homens que são colocados como rei. E o que eles fazem? Levam Israel ao pecado. Mas para que não se apagasse a lâmpada de Israel, o que Deus falou? Sobre a tribo do sul, que é Judá, Benjamim, e os sacerdotes abandonaram a tribo do norte e foram para a tribo do sul, se levantou reis que cumpriram os desígnios divinos. Então Acasias foi se avistar com Jorão. Se não me engano, Jorão era filho de Acabe, não é isso? Filho de Jezabel. Porque vindo ele saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido. Lembra lá que Deus falou: vai, volta Elias e unge Jeú como rei. Você lembra disso, não é isso? É filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe.
Lembra lá quando ele mata Jezabel? Que ele vai lá, ó, quem está com o Senhor, joga essa mulher daí, jogaram ela. Quando foram fazer o sepultamento, como a profecia disse, os cachorros comeram o quê? A sua carne. Então tá bom, você lembra disso. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que os serviram e os matou. Depois mandou procurar Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá. Josafá foi um bom rei, que buscou o Senhor de todo o coração, e que ninguém houve na casa de Acasias que pudesse o quê? Reinar. Aí o que acontece? Vem uma mulher chamada o quê? Atalia. E ela se coloca como o quê? Rainha. Ela é extremamente contrária à perspectiva divina. Porém, se Josafá morreu, Acasias morreu e não tinha ninguém, quando você vai à história, você percebe que quando se mata os descendentes da linhagem de Davi, uma criança é o quê? Escondida. Joás. Lembram disso? E quem vai ser, vamos voltar ao texto de Crônicas, Vinícius, e quem vai ser o homem que vai fazer o bem em Israel? Joiada. Porque ele chama todos os sacerdotes e ele diz assim, ó, vamos fazer assim, assim, assim. E vamos, quando tiver tudo preparado, gritar: viva quem? Viva o rei. E ali o que acontece? Joás é o que rei. Porém, Joás é uma criança. Então, quem praticamente orientava Joás? Joás. Por isso que a Bíblia diz que ele fez o bem a quem? Ele tirou os postes ídolos. Ele tirou o culto da idolatria, o culto do alto. Ele levou Israel novamente a viver aquilo que foi estabelecido por Deus. Quando eu e você conseguimos executar o sacerdócio real, nós vamos começar a fazer bem a igreja. Está entendendo? Você vai começar a fazer bem à igreja. Até porque nós não estamos numa monarquia. Estamos no tempo da graça. Jesus inaugurou a igreja. No Velho Testamento, Jesus inaugurou uma monarquia. Deus inaugurou uma monarquia e deu responsabilidade aos reis. Mas agora, no tempo da graça, Jesus inaugurou uma o quê? Igreja. A Bíblia diz que Joiada, ele vai morrer farto de dia, ele vai ser enterrado no sepulcro dos reis. Por que ele vai ser? Por que ele vai ter essa honra? Por que ela vai viver essa honraria? Porque a primeira coisa diz que ele fez o bem a quem? A Israel. Quem era Israel? Israel era a menina dos olhos de quem? De Deus. Quem é a igreja? Não, quem é a igreja? A igreja é o quê? O que diz que a igreja é? Ninguém lembra, gente? Sim, pelo amor de Deus, você não sabe o que é a igreja, o que a Bíblia fala a respeito, o que é. Se Israel é a menina dos olhos de Deus, a igreja é o que, gente? Meu Deus do céu, gente. A igreja é a noiva de quem, gente? A igreja é a noiva de Cristo. Quem é a igreja? A noiva de Cristo. Isso não precisa. Mas quem é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Quem é Israel? Israel é o povo eleito, a menina dos olhos do Senhor. E aí agora? Agora é a igreja, porque ele deu o seu filho comprou ela pelo seu precioso sangue, gente. Quando eu não entendo que a igreja é a noiva de Cristo, eu não entendo o papel meu dentro dessa agência chamada noiva de Cristo. Por isso que nós nos tornamos meramente o quê? Espectadores. Quem é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Ele vai vir buscar quem, gente?
a sua noiva, a igreja. Então eu estou fazendo bem a noiva de Cristo? Será que eu estou executando bem esse sacerdócio? Ou será que o meu sacerdócio está no anonimato? Será que o meu sacerdócio está na questão de ser o espectador? Porque o que nós temos percebido no decorrer do avanço da igreja, e por incrível que pareça, está chegando nas igrejas de matriz histórica, os crentes estão se tornando espectadores. Gente, nós aprendemos que não somos espectadores, somos servos que estamos prontos para o serviço e adorar o nosso Deus. Quando eu me torno espectador, eu me isento da responsabilidade como servo do Senhor. Porque, vamos dar um exemplo, você faz parte de um clube e você tem a sua mensalidade todo mês, para você desfrutar de sauna, para você desfrutar da piscina, para você desfrutar daquilo que aquele clube pode o quê? Te oferecer. Você não tem responsabilidade nenhuma com aquele clube. A única coisa que você tem é o quê? Que pagar a sua o quê? Responsabilidade. Quer saber, hoje eu estou cansado, eu vou curtir um pouquinho aquela piscina lá. Como é que está a mensalidade? Tem dia. Aí você se torna o quê? Espectador. E a igreja, ela não quer espectadores. A igreja quer sacerdócios reais que estejam executando o ofício sacerdotal como Joiada executou. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fez um bem a Israel. A postura de Joiada, orientando Joás, fez com que Deus se agradasse, Deus se inclinasse, Deus se voltasse para a sua nação e o que? Abençoasse. Não é diferente com a noiva de Cristo. Porque existe uma segunda coisa que eu preciso entender. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é um corpo. O corpo não pode dizer com os olhos que ele é boca. Nem a boca pode dizer para a mão que ela é o quê? Mão. Todos têm utilidade aonde? No corpo. E foi isso que Joiada quis levar àquela nação. Ele fez o bem à nação, ele direcionou a nação a buscar o Senhor, para que a nação estivesse íntegra, coesa diante da vontade do Senhor. Não é diferente com a igreja, a noiva de Cristo. Deus está chamando você a descer do pedestal e parar de ser mero espectador. Deus não está à procura de amigos do Evangelho, né? Tem pessoas que dizem, pastor, eu gosto tanto da igreja, a igreja é uma bênção, mas por que você ainda não aceitou Jesus? Por que você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Não, pastor, ainda não. Jesus não está à procura de amigos do Evangelho. Jesus está à procura de discípulos para compor a sua o quê? Noiva. Segunda coisa que Joiada fez, vamos voltar ao texto. Além de ele ter feito o bem em Israel, ele também fez o bem para com quem? Que na verdade ele não fez o bem para Deus, porque para Deus ninguém pode fazer o quê? O bem, mas ele fez coisas que foram edificantes para que o nome de Deus fosse o quê? Glorificado. A decisão, a postura de Joiada testemunhou, ensinou a Israel para que o nome dele, o nome de Yahvé, o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado. O que você como noivo está fazendo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado? Em outras palavras, entre aspas, qual é o bem que você está fazendo a Deus? Qual é o bem? Será que você vai continuar na postura colocando coisas para justificar
a sua falta de compromisso, para justificar a sua deslealdade, para justificar o teu vício, porque nós fazemos isso. Poxa, eu não orei hoje porque hoje foi muito trabalhoso. Não é assim? Deus está o quê? Lembra lá? Deus está nos observando. E Ele vai falar assim: poxa, pastor, você fala de verdade, mas você não vive nada. Joiada, ele fez algo para que o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado. A minha saudosa mãe, ela participava de um ciclo de oração, né, uma mesa de oração, como era dito nas Assembleias de Deus, quando ela estava no ministério de Marechal Hermes. E ela era da igreja da Diamante, e ela participava aqui numa igreja lá na Corim, então ela estava na mesa de oração. E de vez em quando eu já estava casado, sempre ia algumas irmãs do ciclo de oração na casa da minha mãe. E tinha uma irmã que estava sempre com ela, já da Diamante também. E um dia eu parei para ouvir um pouco da história daquela irmã do ciclo de oração, porque ela teve um filho e ela estava vivendo um tempo de luto. E ela virou e falou assim: meu filho foi criado dentro da igreja, meu filho era evangelista, meu filho era um bom servo do Senhor. Ele começou naqueles altos tempos, quando você entrava com o Banco do Brasil como office boy e podia se tornar até um tesoureiro ou um gerente, né? Hoje tudo é concurso. E ele era tesoureiro do Banco do Brasil ou gerente do Banco do Brasil. E ele ganhava muito bem, ele começou a querer desfrutar daquilo que ele estava o quê? Vivendo. Comprou logo uma casa na região dos Lagos, e agora ele fez uma piscina, ele fez uma casa bonita, e de vez em quando aquela irmã virava e falava: meu filho, domingo você não vai para a igreja? Mãe, eu trabalho a semana toda, então eu tenho sábado e domingo para descansar. Tudo bem, sem problema nenhum, Jesus está te observando. Adquiriu um câncer. Irmãos, eu não estou fazendo terror com vocês, não. Eu quero que vocês só entendam uma coisa. Quando a gente cai doente, a gente só pode reivindicar para Deus nos curar se a gente tem uma vida de dedicação a quem? A Ele. O seu chefe disse assim: fui para a África, sabe o que os irmãos africanos me ensinaram? Pastor, o seu chefe, se alguém ficar doente, a gente primeiro pergunta se Deus quer curar. Porque tem muitas vezes que a enfermidade é para a morte. Por quê? Porque a pessoa esqueceu de Deus. E Deus vai falar assim: eu não vou curar. Não vou curar. E ele vai morrer. Mas quando Deus diz assim: não, essa enfermidade é para glorificar o meu nome. Então a gente vai orar. Lembra? Domingo, né? Sobre Dorcas, né? Que pregou o pastor. O que Dorcas era? Uma mulher que fazia o quê? Falta. Quando ela morreu, chama Pedro. Quando veio Pedro, as duas chegaram logo aqui: Pedro, ó, ela aqui está sustentando, pô. Tá bom, vamos lá, sobe. Tabita, menina, levanta. Dorcas, isso, toma, está em pé. E aí aquela irmã falou assim: ele agora estava com câncer. E quando ele começa a fazer a quimioterapia, ele vira para mim e diz assim: mãe, quando Deus me curar, eu vou dedicar minha vida a Ele. Morreu. Porque, irmãos, a gente dedica a nossa vida enquanto nós estamos o quê? Vivos. Vivo, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Jesus. A gente quer ser um instrumento para que o nome dele seja glorificado. Joiada fez o bem em Israel. Entre aspas, eu estou colocando: Joiada ajudou a Deus. Deus fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Porque ele exercia o seu sacerdócio o quê? Irmão, desce do palco, você não é espectador. Entenda isso. Jesus te salvou para que você dê o quê? Frutos.
Irmão, para com esse negócio de inventar coisas para que você queira justificar por que não está fazendo isso. Jesus está te vendo, Ele sabe. Ele sabe. Quem é prioridade para você é Deus ou seus afazeres? A Bíblia diz que certa ocasião o rio estava lá, Isaac, e a atenção agora era toda para Isaac. Deus olhou do céu e falou assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho que leva, sacrifica para mim lá em Moriá. A Bíblia diz que ele não falou nada. Quando ele estava prestes a matar o menino, Deus bradou e falou: agora não faz isso não, porque agora eu vejo que tem. É lógico, é muito simples. Isaac estava tomando o lugar de quem? Deus, gente. Existem coisas que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E Ele está nos vendo. Sabe por que você não prospera? Sabe por que você não avança? Sabe por que as coisas não dão certo? Porque você deixou as prioridades tomar o lugar de Deus na sua vida. Joiada não era assim, ele era sacerdote do Senhor. Era sacerdote real. Joiada, entre aspas, né? Porque ninguém ajuda Deus. Joiada foi um instrumento para que o nome de Deus fosse glorificado. E o terceiro e último ponto, ele ajudou Israel, ajudou para com Deus e também a sua o quê? Só que não é a casa de Joiada, é a casa de quem? De Deus. Você está entendendo? Por isso que Deus falou assim: vai morrer farto de quê? Irmão, você quer ver as coisas dando certo na sua vida? O que Jesus nos ensinou? Buscar em primeiro lugar as coisas, e segundo o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Foi isso? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas lhes serão. A gente está vivendo um tempo onde não se tem mais amor a Deus. É o que chama de apostasia, não é isso? E no final dos tempos, o amor de muito, o quê? As pessoas não amam mais a casa do Senhor. Joiada amava a casa de Deus. Olha só o que Joiada vai fazer, presta bem atenção. Capítulo 24, versículo de número 8. Olha como é que ele amava a casa do Senhor. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora, a porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor impostos que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram e trouxeram o exposto e o lançaram no cofre até acabar que a obra, a casa do Senhor estava em ruína. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziando-o, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. E assim fazia dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada dava aos que dirigiam a obra e tinham o seu cargo da casa de quem? Gente, isso é lindo. A Bíblia diz que ele foi extremamente bom para com Israel. Ele glorificou o nome do Senhor e ainda ele teve zelo com a casa do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: e morreu Joiada, farto de quê? Eu tenho visto que é uma dificuldade, né, às vezes, a gente viver liberalidade para abençoar a casa do Senhor. É uma dificuldade, né, para a gente, muitas vezes, mexer no nosso bolso e não, vou dar meu dízimo, vou ofertar. Senhor, eu senti no meu coração, eu vou abençoar a tua casa, porque tem necessidade disso, precisa disso.
Mas para que a gente venha fazer isso, a gente precisa primeiro amar o Senhor. A Bíblia diz que Joiada amava o Senhor. Joiada exercia o seu sacerdócio. Deus está te observando, meu irmão. Deus está observando o pastor Márcio. Deus está observando os diáconos. Deus está observando o servo e a serva. Deus está nos observando. Quem é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Se Joiada fez o bem a Israel, nós somos desafiados a fazer bem aonde? A igreja do Senhor. Certa ocasião, um homem vira para Jesus e ele pede para que Jesus receba, tenha misericórdia. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem diz assim: que eu possa novamente tornar o que? A ver. É interessante que Jesus vira para aquele homem e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E de repente Jesus está perguntando para nós: o que vocês querem que eu faça? E a resposta não é que nós venhamos ter visão, é que nós possamos executar com primazia o sacerdócio dela. Sermos sacerdotes. Eu garanto uma coisa, meu irmão. Se a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda for composta de verdadeiros sacerdotes, Deus começa a mudar a história dessa igreja. Chega de ser espectador, meu irmão. Pegar essas mangas aí, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas de Deus acontecer. Para de mentira, para de justificar a tua ausência com coisas que Deus está dizendo assim: ó, isso aí não convém de mim, não é nada disso. Tenha mais responsabilidade. A igreja perdeu isso, responsabilidade. Domingo é dia do Senhor, eu vou estar na igreja, custa custar. Quarta-feira é meu culto de oração, vou porque eu amo o Senhor. Pastor Márcio, quer? Posso cantar na quarta-feira? Posso. Pastor Márcio, quem quer? Posso fazer? Pode. Pode. Se você é membro dessa igreja, membro dessa comunidade de fé, batizado, aqui você pode. Ah, pastor, eu não sou membro, então entrega a sua vida a Jesus, se batiza, vai cantar com a gente, vai fazer tudo, é ou não? Mas vamos lá. Aí ergaça a mão e ganha. E a gente está vendo que todo mundo quer fazer muita coisa, né? Mas ninguém quer compromisso com quem? Com o Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos terminar esse culto, vídeos cantando um hino. O nosso cantor, o hino de número 422. Bem conhecido, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Trabalho cristão. Nós vamos chegar ao final. Irmãos, domingo é BD+, 17h15. Casualmente eu vou estar dando essa lição no domingo. Então vamos estar juntos. Não é porque o pastor vai dar lição, não. Porque tem professores capacitados dando. Pastor Márcio Rodrigues, diaconisa Marcela, até seminarista Isabela falou, qualquer irmão é capacitado, mas vamos estar para aprender a palavra de Deus. Hino de número 422. Vamos louvar o Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho do céu. Com seu conselho e vou renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, no temor, a servir a Jesus, sem a Jesus, com a esperança e fé e com oração.
orar. Quero agradecer você que nos acompanhou por essa live. Em Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Graça e paz, Deus te abençoe.